um bom dia para os que estão chegando aí. Bom dia. A gente vai continuar sobre a independência da América Espanhola. Então, o assunto Professor, começou antes do senhor, licença, antes do senhor falar sobre esse assunto, me tire só uma dúvida. O iluminismo, ele queria que o Estado fosse laico, não é? sim, Tá porque bom, é a obrigado. questão da liberdade, né? Aí vai entrar na questão da liberdade, porque vai ver vários tipos de liberdade, tá entendendo? Vai ter vários tipos de liberdade. Então, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, sabe o que é? Vai ter vários tipos de liberdade. Então, eles queriam a separação do Estado e da Igreja, porque o Estado e a Igreja eles eram juntos, ok? Uhum. Então, eles queriam essa separação, tornar o Estado o quê? Laico, tá entendendo? Mas esse Estado laico. Tá bom, obrigado. Então, veja só, é como eu disse a vocês, ó, o assunto básico, quando a gente viu lá no início do ano, nas aulas presenciais, eu disse a vocês que era o iluminismo, tá entendendo? Eu disse a vocês que era o iluminismo. Eu disse, ó, o iluminismo, vocês vão precisar desse assunto, e a gente, todo assunto que a gente for estudar, sempre vai ter alguma coisa do iluminismo. Eu disse isso a vocês logo nas aulas, quando a gente viu o iluminismo. Eu falei a vocês. Então, veja só. Eu vou colocar aqui da onde eu parei. Vou colocar para vocês. Veja só. Eu parei para vocês aqui falando sobre a independência do México. Eu vou terminar com vocês aqui para a gente ir para a parte da América do Sul. A independência da América do Sul. Veja só, ontem, quando eu finalizei com vocês, eu finalizei por aqui. Então, em setembro de 1821, o México foi proclamado independente, os crioulos assumiram o controle e as reivindicações de Hidalgo e Morelos, que foram os padres, foram esquecidas. Então, Iturbide foi coroado imperador e governou até 1823. Ele governou por 1 ano e meio, ele foi retirado, tá entendendo? Ele foi preso, foi morto, e acabaram com o Império e instituíram o quê? A República. Então, a experiência de Império no México só durou 1 ano e meio. Professor, Durou 1 ano e meio. Diga. professor, com licença. Que página é essa que o senhor tá? Eu tô meio perdido aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui bem rapidinho, viu, Breno? Porque eu estou pelo slide. Essa página aí é a 237, ainda eu estou. 237. Então, veja só, pessoal. Pode, professor? Aí, continuando aqui, essa ata aí, pessoal, não tem no livro de vocês, não. Isso aí foi que eu consegui, tá entendendo? A assinatura dos crioulos e de alguns chapetunos que participaram. Essa imagem que vocês estão vendo não tem no livro de vocês, não, ok? Isso aí eu consegui com algumas pessoas que têm essa ata da independência do México, essa foto, ok? Veja só, esse quadro aqui que eu vou mostrar... Professor, eu ainda não fiz a atividade que o senhor mandou. Aí é para fazer até quando? O link vai valer até quando? O link, olha, vai valer até sexta-feira. Quando é sexta-feira, eu encerro o link. Eu vou mandar hoje outra atividade, aí eu vou mandar depois para vocês outro link da Entendi. atividade de hoje. Tá bom, Olha, obrigado, professor. esse quadro aí é um mural, pessoal. Veja só, isso aí é uma representação. Ele está desenhado nos muros do palácio do governo mexicano. Quem desenvolveu até, pessoal, esse tipo de pintura foi até os mexicanos. É uma pintura de Diego Rivera. Foi ele até que desenvolveu, pessoal, o muralismo, que é um tipo de arte, pessoal. Pinturas feitas nas paredes ou nos muros. E esse aí, pessoal, tem dentro dos muros do Palácio Presidencial, o Palácio lá do México.
e ele representa o quê? Ele representa a história do México, a conquista e o futuro. Então, essa pintura aí está no livro de vocês, na página 237. Então, eu vou apontar aqui com uma setinha, pessoal. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é os padres, isso aqui é Hidalgo e isso aqui é Morelos, ok? Aqui, ó, é o povo, os mestiços, tá entendendo? Os índios, aqui. Aí aqui está o general Agustín de Iturbide, pessoal, aqui, perdão, o general Agustín de Iturbide como imperador. Aqui está os crioulos e os chapetões, ok? E aqui, pessoal, são que os camponeses, está entendendo? E aqui é os camponeses também, os camponeses. E aqui está o símbolo do México, né? Vocês sabem que o México, se vocês já observaram na bandeira do México, tem o quê? Tem uma águia comendo o quê? Uma serpente num cacto, ok? Eu não sei se vocês já viram isso na bandeira do México. Então, isso aqui é o símbolo do México. O senhor sabe o significado? Não, esse significado aí, Miqueias, eu não sei se tu se lembra do ano passado, era um mito dos astecas. Era uma história mitológica dos astecas, que era o seguinte, os astecas, eles eram, que deram origem aos mexicanos, né? Os astecas, eles eram um povo nômade, eles não tinham lugar fixo para morar. Mas eles tinham um mito que eles só iam fixar num lugar quando eles encontrassem o quê? Uma visão. Qual era essa visão? De uma águia em cima de um cacto comendo o quê? Comendo uma serpente. E eles encontram essa visão no ano de 1325, no século XIV, no lago de Texcoco, aonde foi formado o quê? A capital Tenochtitlan, que hoje é o quê? A cidade do México. Ok? Então, é um símbolo dos astecas, está entendendo? É um símbolo dos astecas. E como o México ficou independente, eles o quê? Continuaram com esse símbolo aí. Ok? Então, continuaram com esse símbolo aí. Então, essa pintura aí, pessoal, é bem conhecida, tá entendendo? É de Diego Rivera, tá entendendo? Tá nos muros do Palácio lá Presidencial e outros, tá entendendo? Outras pinturas também, mas essa daí, pessoal, ela conta a história do México, ok? Veja só, agora eu vou partir para a independência na América do Sul. Veja só. A América do Sul, ela vai ter também guerras de independência, para a independência dos países que nós conhecemos da América do Sul. Como vocês conhecem, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Chile, Equador, Colômbia, Venezuela. Então, veja só. Então, esses países, eles se formaram após o quê? O processo de independência. Veja só. Napoleão, como eu disse a vocês, ele ajudou, estou botando entre aspas, né? Ele ajudou de forma indireta a independências no continente americano. Então, veja só, quando Napoleão ele foi preso, ele foi derrotado, como a gente estudou, ele foi preso, veja só, as nações europeias fizeram o quê? O Congresso de Viena, como a gente estudou. E esse Congresso de Viena era o quê? Para restabelecer ou restaurar a autoridade dos reis sobre o quê? Sobre as colônias americanas também. Só que as colônias americanas não respeitavam mais, por causa das juntas de governo, as juntas providenciais que nós estudamos ontem. Porque eles já queriam o quê? A independência. Eles queriam ficar livres da metrópole. Então, as ideias iluministas, como eu disse a vocês, que ajudaram aqui. Então, veja só o que ocorreu aqui, gente. Ocorreu da seguinte forma. A reação, principalmente dos crioulos, que eram os filhos dos espanhóis, que tinham nascido aqui na América, foi de imediata. Então, houve o quê? Houve guerras por essas independências. Então, em diversos lugares,
da América do Sul. Então, veja só, em 1816, em julho de 1816, as Províncias Unidas do Rio da Prata, que hoje nós conhecemos com o nome de Argentina. A palavra Argentina, pessoal, ela significa Rio da Prata, viu? É porque está em latim. A palavra Argentina em latim significa Rio da Prata. Ok? Então, veja só, eles declararam-se independentes da Espanha. Eles declararam independentes da Espanha. Então, houve o quê? Houve conflitos. Esses conflitos, por exemplo, nesse contexto aqui da Argentina, pessoal, foi o general e governador, pessoal, um crioulo chamado José de San Martín. Caraca, velho, não é louco. Então, San Martín, ele organizou, pessoal, junto com outros crioulos e o quê? E fizeram a guerra contra a Espanha. Então, por exemplo, a Argentina já fez 200 anos da sua independência, o bicentenário. Foi até há 4 anos atrás, o bicentenário da Argentina, 1816. Então, em 2016, fez 200 anos. Eles comemoraram até esse bicentenário. Então, veja só. Então, ele o quê? Ele atacou as tropas espanholas. Então, veja só, continuando aqui, essas tropas, elas não só ficaram na Argentina, presta atenção aqui, elas não ficaram só na Argentina. San Martín, pessoal, ele avançou com suas tropas no Peru e no Chile. Lá no Peru e no Chile, ele ajudou outros crioulos, por exemplo, no Chile, ele ajudou um líder chamado Bernardo O'Higgins. Então, Bernardo O'Higgins, ele foi o líder da independência chilena, ele conteve a ajuda de quê? De San Martín. Já no Peru, tinha outras lideranças, eram 3, 4 lideranças, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí, tem um quadro mostrando os libertadores da América, como eles eram chamados, também ajudando o quê? Na independência do Peru. Então, isso foi o quê? Do sul da América do Sul. Já na parte norte da América do Sul, nós vamos ter outro personagem aqui. O nome dele era Simón Bolívar. Ele era um venezuelano, ele era um crioulo, ele era general, pessoal, político, e foi ele que conduziu a guerra no norte da América do Sul. Então, os países hoje que nós conhecemos como Venezuela, Equador, Colômbia. Então, veja só, então ele conduziu na parte o quê? Na parte norte. Então, veja só, ele criou um exército. Esse exército, pessoal, enfrentou o exército real espanhol e lá tiveram o quê? Diversas batalhas. Então, passou mais ou menos o quê? 6, 7 anos, pessoal, tendo batalhas contra os espanhóis. Então, em 1819, o seu exército conseguiu derrotar as forças espanholas que estavam aqui no continente e Bolívia proclamou a independência da região que nós conhecemos como o vice-reinado da Nova Granada, com o nome de Gran Colômbia. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar agora. A Gran Colômbia, que Bolívia queria fazer era o seguinte, ele não queria que o território da América Espanhola fosse fragmentado. Ele queria fazer o quê? Um grande país chamado de Gran Colômbia. Essa Gran Colômbia, ele queria pegar territórios da América Central até mais ou menos aonde está o quê? Onde está a Argentina.
Então, ele queria fazer esse grande território. Ele fez diversas conferências, essas conferências para o quê? Para tentar fazer essa Gran Colômbia. Só que, na prática, ele não conseguiu. Bolívia, 11 anos depois, pessoal, ele morre, ele não consegue fazer isso. A Gran Colômbia, pós a sua morte, ela é dividida em 4 países que nós conhecemos como Equador, Colômbia, Panamá e Venezuela. Ok? E 3 anos depois, pessoal, dessa divisão, um dos seus generais, conhecido como Antônio de Sucre, libertou o Alto Peru. E esse Alto Peru, pessoal, ele homenageou com o nome de Bolívia, em homenagem a quem? A Simão Bolívar, que já tinha o quê? Já tinha falecido. Então, aí tem uma imagem, pessoal, de Simão Bolívar. Ele é conhecido como libertador da América. Veja só, o Simão Bolívar, pessoal, e o José de San Martín, o José de San Martín, eles dois são considerados os principais libertadores da América. Tiveram outros, tiveram mais de 250 libertadores da América. Então, eles ficaram conhecidos como libertadores da América, porque eles libertaram a América do domínio o quê? Do domínio espanhol, ok? Então, por exemplo, o maior campeonato de futebol que tem na América do Sul é em homenagem a eles. O campeonato que nós conhecemos Libertadores da América. É em homenagem a eles que colocaram o nome. Ok? Colocaram o nome em homenagem a eles. Então, quando eu estiver falando aqui Libertadores da América, pessoal, eu não estou falando no campeonato, não estou falando dos times que conseguiram a Taça Libertadores da América, não. Estou falando desses heróis, desses líderes que conseguiram a independência, ok? Conseguiram a independência. Então, eles tiveram esse nome. Por exemplo, tem um monumento na cidade de Guayaquil, que é uma cidade que fica no Equador, a principal cidade do Equador, não é a capital do Equador, não, mas é a principal cidade. Lá tem uma praça, nessa praça tem um monumento deles dois apertando a mão e em torno da praça, em cima, tem as bandeiras dos países da América do Sul que conseguiram a sua independência, até a bandeira do Brasil, para vocês terem uma ideia. Então, veja só, nessa outra imagem que está no livro de vocês, pessoal, essa batalha aí, chamada de Chacochubucho, que foi uma pintura que representou o quê? Uma batalha decisiva na independência do Chile, em 1817. O Chile ficou independente em 1818. Em 2018, eles até fizeram a comemoração de 200 anos da independência do Chile. Veja só, agora eu vou falar de outras regiões da América que conseguiram a sua independência. Eles conseguiram a independência tardiamente, entendeu? Eles conseguiram essa independência. Então, veja só, tardiamente eles conseguiram essa independência. Então, veja só, Cuba e Porto Rico. Vocês já ouviram falar nessas duas regiões, Cuba e Porto Rico? Veja só, Cuba e Porto Rico, no final do século XIX para o começo do século XX, eram as duas possessões de terra que pertenciam à Espanha. Então, todo o século XIX, todas essas regiões, elas ficaram o quê? Independentes, menos Cuba e Porto Rico.
Eram as duas únicas possessões de terra que a Espanha tinha aqui no continente o quê? Americano. E veja só, e houve guerras de independência. Guerras de independência em relação a Espanha e Porto Rico. Então, veja só que eles tiveram a ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai entrar aqui, pessoal, em cena para ajudar essas duas regiões a ficarem independentes da Espanha. Então, houve essa guerra. Essa guerra aconteceu no final do século XIX. Os Estados Unidos venceram essa guerra e impuseram aos espanhóis, pessoal, a última derrota dentro do continente o quê? Americano. Então, os espanhóis, para vocês terem uma ideia, cederam esses territórios aos Estados Unidos. Esses territórios ficaram controlados pelos Estados Unidos através, pessoal, presta atenção, através de uma emenda. O que é uma emenda? Uma lei, tá entendendo? Para o quê? Para aumentar essa lei ou corrigir alguma coisa nessa lei. Então, ela ficou conhecida como a Emenda Platt, que foi redigida pelo senador norte-americano chamado Edward Platt. Então, veja só, ela tinha uma cláusula. Qual era a cláusula que se tinha nessa o quê? Como é que se diz, nessa lei, é que os Estados Unidos tinham o direito de intervir em Cuba e concedia aos estadunidenses uma área para a construção de base militar na Baía de Guantánamo. Até hoje, os Estados Unidos têm essa base militar em Guantánamo, em Cuba. Então, veja só. Então, os espanhóis cederam o quê? Esse território. E tiveram que pagar dinheiro aos Estados Unidos, viu? Tiveram que pagar dinheiro aos Estados Unidos. Ok? Então, veja só. Então, os Estados Unidos, ele recebeu, por exemplo, Porto Rico. Porto Rico não é uma região, por exemplo, independente. Não é uma região independente na América. É um protetorado. O que é um protetorado? Ele tem a proteção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos protegem aquele território. Então, eles o quê? Eles não protegem o quê? Eles protegem o quê? Essa região. Então, veja só, eu queria que algumas pessoas parassem de estar conversando no chat, porque eu estou vendo aqui. Então, veja só. Então, os Estados Unidos protegem essa região até hoje. Então, até hoje, essa região ela não tem o quê? Essa independência, ok? Então, por isso que no livro de vocês diz essa parte aqui, ó. Nessa condição, Porto Rico está subordinado aos Estados Unidos, na definição da política monetária, na defesa e nas relações exteriores. Desse modo, os porto-riquenhos tornaram dependentes do governo estadunidense para fazer acordos diplomáticos e estabelecer relações comerciais com nações estrangeiras. Então, até hoje, esse país ele não é independente. Cuba, não. Cuba conseguiu a sua independência. Vocês vão estudar o ano que vem a Revolução Cubana, de 1959. Como é que Cuba se rebelou e conseguiu a sua independência com os Estados Unidos. Vocês sabem que até hoje, pessoal, tem problemas entre Cuba e os Estados Unidos. Vocês sabem que Cuba tem um embargo comercial, que os Estados Unidos não vendem nada e proíbe os outros países vender qualquer produto a Cuba. Vocês sabem muito bem que tem isso, é justamente por causa da independência de Cuba. Então, a Revolução Cubana a gente vai estudar para o ano, no 9º ano, vocês vão ver como é que Cuba se libertou dos Estados Unidos da América, ok? Então, veja só, continuando aqui, pessoal,
tem essa imagem do livro de vocês, ó. Quem é esse personagem aqui, ó? Esse personagem aqui, ele é conhecido como Tio Sam. É um símbolo dos Estados Unidos, ok? Esse senhor com paletó, com uma cartola, com uma calça listrada, com as cores da bandeira dos Estados Unidos, ele é chamado de Tio Sam. Não se esqueçam disso, pessoal. Ele é um Ô, símbolo dos Estados professor, Unidos. Diga. professor, então é por isso que tem uns memes que toda vez tem lá o tio Sam, é caso que é americano. É isso, né? É referência aos Estados Unidos, ok? Hum. Referência aos Estados Unidos. Então, Ô, professor, diga. sobre o que o senhor disse que os Estados Unidos proíbe os outros países de vender alguma coisa a Cuba e que nem ele vende e tal. Por isso que Cuba é um país tão atrasado, né? E Em relação a praticamente tudo. certamente sim. Mas a gente tem que ver essa questão do atraso, porque é o seguinte, na educação e na saúde, Cuba é muito melhor do que os Estados Unidos. A gente tem que ver essas questões, tá entendendo? Por exemplo, nessa questão da pandemia, os cubanos saíram na frente de outros países e mandaram médicos para diversas partes do mundo para combater essa pandemia. E alguns medicamentos que começaram a surtir efeito, os primeiros foram o quê? Medicamentos bons. Então, a gente tem que ver isso aí, essa questão. Ele pode ser assim, atrasado assim. As coisas que tem lá serem o quê? Antigas, serem velhas, porque os Estados Unidos proíbem mesmo. Cuba foi expulso da OEA, que é a Organização dos Estados o quê? Americanos. Cuba não faz parte. Então, esse personagem aqui, ó, pessoal, toda vez que vocês verem esse personagem aqui, se lembre que é os Estados Unidos da América. É o Tio Sam. Toda vez que vocês verem esse senhor de cartola, com um paletó, com a calça, com a bandeira dos Estados Unidos, ele representa os Estados Unidos, o Tio Sam. Aqui, pessoal, é Cuba. Essa mulher aqui representa Cuba. Tá entendendo? E aqui, pessoal, é a Espanha. Tá entendendo? Espanha, representada a Espanha, que os Estados Unidos o quê? Derrotou os espanhóis, ok? Nas batalhas, aonde conquistou o quê? Conquistou Cuba e Porto Rico, no caso. Ok? Veja só. Continuando aqui, veja só. Aqui, pessoal, tem o seguinte. Como eu falei para vocês, o Simão Bolívar, ele queria o quê? Ele queria a unidade política na América Espanhola, sem o México e sem a Argentina embaixo. Então, ele queria pegar, por exemplo, da Guatemala até a Bolívia. Então, nem incluiria nem o México, nem o Rio da Prata, que deu origem à Argentina e o Uruguai, e nem o Brasil. Então, ele fez o seguinte, pessoal. Ele fez o que nós chamamos do bolivarismo, como é chamado. Então, Simão Bolívar, ele fez documentos. Esses documentos ficaram conhecidos como a Carta de Jamaica, em 1815, e ele fez conferências. Nessas conferências, ele queria o quê? Justamente isso, que a América Espanhola, nessa parte que eu disse a vocês, ela não se dividisse. Ficasse uma unidade completa, fora o México e fora a região do Rio da Prata. E o Ô, Brasil professor, pertencia o quê? A Portugal. Diga. enquanto isso estava acontecendo, o Brasil estava sendo colonizado por Portugal, né? Também estava tendo a independência aqui. Também estava tendo os conflitos. Porque o Brasil, Miquel, a gente vai ver no terceiro livro, aí vai ser a parte, tá entendendo? A independência do Brasil. A gente vai ver no terceiro livro. Quando for agora em agosto, que a gente vai ver essa independência. Porque do Brasil, o Brasil também se inclui nesse assunto aqui. Só que como é o Brasil, aí geralmente bota o quê? Bota a parte.
tá entendendo? Bota a parte, porque a gente vai estudar também os detalhes. Ok? Uhum. Porque isso aqui que vocês estão vendo é só o resumo do que aconteceu na América Espanhola. Ok? Os principais, o quê? Os principais fatos. Os principais fatos. Então, para eu continuar aqui, pessoal, porque falta um pouco tempo, veja só. Então, ele propôs fazer isso. Ele propôs fazer isso e veja só, ele morreu muito novo, o Simão Bolívar. Ele morreu em 1830. Tinha algumas histórias que ele tinha sido envenenado, que tinha matado ele. Tinha diversas histórias. Aí, há uns 10 anos atrás, Hugo Chávez, acho que vocês já ouviram falar, que foi o presidente da Venezuela, morreu em 2013, ele mandou fazer uma exumação no corpo de Simão Bolívar. Mandou fazer a exumação para ver se ele tinha sido envenenado com as tecnologias que nós temos hoje. As tecnologias que nós temos hoje. E foi feito, e lá, pessoal, foi feito, e lá foi dito que ele não foi envenenado, ele morreu porque ele contraiu uma doença. Essa doença levou ele o quê? A óbito. Ok, pessoal? Levou a óbito. Então, veja só, pessoal. Aí tem um trecho da carta, pessoal, da Jamaica, em Kingston, que é a capital da Jamaica, pessoal, dia 6 de setembro de 1815, que foi retirado da internet, que diz assim, ó, desejo, mais que qualquer outro, ver a forma na América, maior nação do mundo. Não por sua extensão e riquezas, mas pela liberdade e glória. É uma ideia grandiosa pretender formar todo novo mundo em uma só nação, com um só vínculo, que ligue as partes entre si, e como um todo. Já tem uma origem, uma língua, uns costumes, uma religião, que deveria, portanto, ser um governo que confederasse os diferentes estados que deverão se formar. Então, isso aí foi escrito nessa carta por Simão Bolívar, que está no livro de vocês. E aí embaixo, pessoal, tem um filme que foi feito na Venezuela, contando que a luta de Simão Bolívar. Então, Edgar Ramírez, que é um ator famoso lá na Venezuela, ele fez o personagem de Simão Bolívar, como tem aí no livro de vocês. E veja só, e aqui, para finalizar, pessoal, eu vou mostrar aqui um quadro que eu montei para vocês sobre os libertadores da América. Tiveram outros, são mais de 250, mas esses aqui foram os que se destacaram. Ok, pessoal? Então, Simão Bolívar e San Martín, pessoal, que é os principais. Tem o Antônio de Sucre, que libertou a Bolívia, pessoal, que era o Alto Peru, que hoje é a Bolívia. Bernardo O'Higgins, que foi no Chile. Miguel Hidalgo, como eu disse a vocês, o padre lá do México. O José Artigas foi que libertou o Uruguai. José Miguel Carreira ajudou, era um chileno que ajudou Bernardo O'Higgins. Manuel Beltrano foi um general, pessoal, de San Martín. Francisco Miranda, pessoal, foi um dos primeiros a fazer essa luta de independência no Peru. Desses aqui todos, pessoal, ele foi o primeiro a fazer essas lutas, a questionar, pessoal, em 1808, para vocês terem uma ideia, ele foi o primeiro. O Agostinho de Itiúbe, lá no México, o José Maria Morelos, o outro padre. Aqui tem o Dom Pedro I, no Brasil, mesmo da forma que a gente conhece no Brasil, mas ele teve. O Ramon Castilha, pessoal, ele ajudou o Francisco Miranda, no Peru. O Fulgêncio Yegros, ele lutou pela independência que hoje nós conhecemos o Paraguai. E o Cornélio Saavedra foi outro general de San Martín. Então, esses foram os principais.
E eu destaco esses dois primeiros, pessoal. Mas houve mais de 250 libertadores da América. O professor só teve homens? Não, teve mulheres também, pessoal. Vocês podem observar que todos eles, pessoal, veja só, duas características que eu quero dizer a vocês aqui. Coloca o nome de vocês aí, pessoal, no chat, na chamada. Todos eles aqui, pessoal, sem exceção, esses aqui que eu coloquei aqui, todos eles eram crioulos, que eram descendentes de espanhóis aqui na América e comandantes dos exércitos. O Dom Pedro era comandante do exército brasileiro, para vocês terem uma ideia. Além de se tornar imperador, ele era comandante. Então, todos eles aí, pessoal, fora Dom Pedro, mas todos eles eram crioulos e eram generais. Ô, professor, pode considerar Napoleão libertador? Não, porque Napoleão ajudou indiretamente, porque as confusões, eu vou dizer assim, sabe, Miquel? As confusões, as guerras, as brigas que tiveram lá na Europa ajudaram o quê? Na independência da América. Então, ele ajudou, eu estou botando entre aspas, né, de certa parte. A atividade, pessoal, é a página 241. Viu? É a 241. A atividade de vocês, de casa de hoje. Viu, Miquel? Então, ele ajudou de quê? Em certa parte. Porque, professor, se não tivesse o que Napoleão fez na Europa tudo, tinha acontecido a independência? Tinha, mas não naquela época. Porque as ideias iluministas, viu, Miquel? Tem que ressaltar, elas se espalharam pelo mundo. E até hoje tem o quê? Tem esses ideais. Até hoje. Até hoje tem esses ideais iluministas. A nossa sociedade ela é baseada nesses ideais. Até hoje. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? O tempo está terminando aqui. Alguma pergunta? Professor, Sim. a Princesa Isabel também ajudou, tipo, nisso da independência do Brasil? Também as ideias iluministas, como a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana, como também a Revolução Pernambucana.